eu concordo com o Marcos que o Bolsonaro não é o candidato dos evangélicos. Eu estimo, e é uma estimativa baseada na convivência, né, com alguns evangélicos, que tem 40% pelo menos desse grupo que está dentro das igrejas desencantado com a própria igreja em função da aproximação dos seus pares na igreja e dos seus líderes na igreja com o governo federal. Agora, eu discordo do Marcos quando ele fala que o Bolsonaro não é o único candidato dos evangélicos. Eu acho esse o grande problema, né? E que eu já discuti aqui com o Mauro em outras ocasiões. O subtítulo do meu livro é Quem são os evangélicos e por que eles importam? Geralmente, como foi o caso do Mauro, ele me perguntou quem são os evangélicos e por que eles importam. Eles não importam porque eles são 1 em 3 brasileiros. Eles importam porque todas as pessoas, ou grande parte das pessoas escolarizadas no Brasil, tem um desconhecimento fundamental sobre esse fenômeno, dado que ele é um fenômeno popular. E a literatura antropológica e sociológica sobre o mundo popular atenta para esse desnível, para esse abismo que existe entre o povão e o mundo escolarizado. Eu brinco falando sobre nós vivendo na Bélgica e eles, né, os 70%, 65% do Brasil vivendo no Haiti, né? E para esses evangélicos é muito importante, assim, tendo essa distância, né, como é para grande parte do Brasil popular, os temas conservadores do ponto de vista moral. Veja bem, eu estou separando moralidade da questão político-econômica, né? Então, nós e os evangélicos, de certa forma, meu entendimento, né, disputamos, e isso está na literatura antropológica também, ou seja, por que o evangélico entra para a política? Porque dentro dos espaços religiosos estava se perdendo o controle sobre o tema da moralidade. As pessoas estavam se afastando da religião, né? Então, o poder que era desse grupo relacionado a costumes e a moral sai da igreja e vai ser reconquistado no espaço público, onde ele pode ser tratado, controlado, estimulado via, por exemplo, políticas públicas em relação à educação, né? A gente pensa no kit gay, etc, etc. A questão, Marcos, eu acho, é que o Bolsonaro é o único candidato que se coloca de uma forma clara em relação a essa pauta de costumes, né? Eu repeti aqui algumas vezes falando com o Mauro, que assim a gente pode tratar a pauta de costumes e nós que cuidamos, né? Assim, a esquerda, o mundo progressista meio que se acha dono do que quer dizer ser progressista. Então, se você falar que você quer conversar com o evangélico povo, não estou falando com a liderança, né? Quer entrar na família evangélica e esperar que essa pessoa concorde com a liberdade, que o aborto seja alguma coisa que ele vá defender de qualquer modo. A legalização da maconha e o casamento gay, por exemplo, você perdeu 99,8% dos evangélicos. Sobra uma elite intelectualizada, na minha modesta opinião, entendeu? Agora, se você pensa que ser de esquerda e progressista é uma coisa mais ampla, você está falando aí sobre educação, respeito, dignidade humana, combate à corrupção, etc., você ganha uma imensa parte desse mundo evangélico que, inclusive, faz essa associação não com Marx, mas com Jesus, que foi um cara que sempre cuidou do mais fraco, percebe? Então eu vejo isso como uma disputa que ainda não foi colocada de uma maneira clara, porque, e eu não estou dizendo absolutamente, primeiro, que eu defenda essa visão.
sabe? Eu sou a favor dessas 3 outras pautas, como eu digo claramente em relação ao livro. Mas eu estou entendendo que existe 1/3 do Brasil que a gente precisa negociar e levar em consideração. E 1/3 do Brasil com uma visão, 1/3 se a gente estiver falando só dos evangélicos, mas você tem metade dos católicos que votaram no Bolsonaro, metade dos espíritas, ou seja, o professor Ronaldo de Almeida da Unicamp faz um questionamento sério se evangélico é a palavra certa para a gente chamar esse grupo. Ele propõe cristãos conservadores, né? Porque daí meio que justifica o fato de você ter católicos, protestantes históricos, presbiterianos, por exemplo, né, que não são pentecostais, sendo os principais representantes religiosos nessa primeira turma mais importante do presidente Bolsonaro, né? Então, para essas pessoas, esse grande conjunto aí de cristãos conservadores, esses temas são temas importantes, né? Ou seja, como é que você se posiciona em relação a isso? E eu falando como analista e como fundamentado nessa pesquisa, nesse convívio, né, com essas pessoas, não vai ser exigindo que essas pessoas relativizem as suas pautas, né? Ou seja, eu acho que há um caminho aí em que nós, que representamos essa revolução iluminista, racionalista, mesmo da defesa social via marxismo, por exemplo, que a gente abra uma possibilidade de diálogo que não seja eu digo, você escuta, né? E entender que a gente pode encontrar espaços comuns aí.